Você não vive na União, você não vive no Estado, você vive no município, na cidade. E só quem pode profundamente conversar sobre o local onde você vive é o vereador, aquele em quem você votou para resolver as questões que vão oferecer à sua família melhor qualidade de vida. E é por isso que nós trouxemos hoje, para conversar conosco em Menorá, na TV, o vereador Carlos Caiado, já no 4º mandato. Começou aos 22 anos de idade, hoje ele tem algo em torno de 33, 34 anos. Se eu estiver errado, ele vai me corrigir. Ele vem fazendo um trabalho excepcional na Câmara Municipal e hoje é o primeiro secretário da Casa na mesa diretora. Carlos Caiado, é um prazer enorme receber você aqui em Menorá, na TV. Eu fui companheiro de cavalgadas do seu pai, você ainda era menor, era pequenininho. Hoje cresci, né? Já virou um homão com responsabilidade. Fomos vizinhos em Caxambu, em boa parte da nossa existência. Eu quero dizer a você que é uma alegria grande receber você aqui, saudar a tua presença entre nós. Agradeço a você pela oportunidade de estar aqui conversando um pouco sobre a nossa cidade e parabenizar o seu trabalho. E falar também que o animal, o cavalo, da onde foi criado, com certeza me ajudou muito a ter cada vez mais caráter, a cuidar realmente, que é o lema até do próprio governo hoje, cuidar das pessoas, né? Ter amor ao próximo. Obrigado pela oportunidade. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Eu é que agradeço a tua presença aqui entre nós. Caiado, você ainda jovem, mas de uma família de políticos. Seu pai fez política, você tem um parente chamado Ronaldo Caiado, que é senador da República, você é vereador no Rio de Janeiro, e eu pergunto a você como está de verdade a situação do Rio. Eu queria destacar que o Ronaldo Caiado é um orgulho muito grande tê-lo na política. Ele é senador de Goiás, inclusive eu sou goiano, eu nasci lá, e tive a oportunidade bem cedo de estar aqui no Rio. E meu pai sempre militou na política, e que me levou a ter essa paixão e acreditar que a política é o caminho para transformarmos a vida das pessoas. Foi esse caminho que meu pai me trouxe, e hoje sou vereador pelo 4º mandato. E hoje a gente vê a Prefeitura do Rio de Janeiro meio devagar ainda. Eu espero assim que já se passaram 100 dias, até a Prefeitura comemorou, lançou os 100 dias dela. Eu até falo que esses 100 dias, eu não sei se foi com S, porque a gente vê que a Prefeitura do Rio de Janeiro, infelizmente, ela está paralisada nos seus serviços, e eu espero que o prefeito Crivella, que é uma boa pessoa, com boas intenções, que ele coloque a máquina para andar logo, porque os serviços não podem parar. A cidade complexa como a gente precisa estar preparado em todas as áreas para você poder dar uma resposta para a população. Eu acredito que em todos os segmentos se faz necessário ter planejamento. E a gente vê hoje que a Prefeitura ainda está meio paralisada em suas ações. Tem várias pessoas com boas intenções, secretários e tal. A gente não vê um planejamento, um rumo, a gente não vê um programa de governo a ser estabelecido. Ainda dá tempo. E a Câmara Municipal, sem dúvida alguma, tem um papel fundamental para poder ajudar, você sabe muito bem disso. A Prefeitura fala no momento difícil que vive na questão orçamentária. Nós aprovamos ano passado 5% a menos do orçamento do ano de 2016 para 2017. A gente sabe que há uma queda de receita, mas não é isso tudo. Temos que trabalhar, se dedicar e usar a busca de investimentos de fora para que a cidade não paralise. Exemplo, esses 100 dias de governo, a cidade do Rio de Janeiro arrecadou menos ISS do que Recife. Logicamente, a arrecadação já era prevista ter uma queda, e todo o momento que o país vive, até mesmo o Estado, a previsão até foi, a gente teve uma queda ainda maior, mas a cidade paralisou em várias maneiras que poderia estar arrecadando. Licenciamento da cidade, se demorou a nomear as pessoas, os gestores para poder arrecadar na cidade. E isso aí a gente espera que agora algumas coisas já se normalizaram, mas daqui para frente a gente pode
soltar o freio de mão e tocar a vida. Como é que você enxerga a correlação de forças dentro da Câmara dos Vereadores? Como está o debate mais à esquerda, mais ao centro, mais à direita, a oposição ao prefeito, os companheiros do prefeito, aqueles que votam com o prefeito? Como é que você vê o equilíbrio e a correlação de forças dentro da casa? Eu vejo hoje uma dificuldade imensa de comunicação do governo com os vereadores. E sempre há essa dificuldade. Né? Quando você diz sempre, é com relação a todos os prefeitos quando iniciam? Todos, sempre há essa dificuldade. Você sabe muito bem disso, mas a comunicação hoje está muito difícil e hoje não há como não há um plano de governo definido e não há aquela pessoa que faz definida essa comunicação. O prefeito tentou botar até o filho dele, não teve um problema na nomeação, foi até suspenso. Não há o secretário da Casa Civil que faça a comunicação com a Câmara de Vereadores. E hoje a Câmara, até mesmo a gente teve a oportunidade, não sei o que estou falando, está escrito nos anais da casa, que o pessoal foi ao microfone para falar que ela está perdendo espaço na discussão de defender posições e até mesmo se posicionar como oposição, porque a Câmara hoje, a gente vê A oposição cresceu. Uma oposição e o descontrole político para se basear. E o plenário é reflexo disso, né? Quando o vereador vai para o microfone, a gente vê esse descontrole. E a bancada real do governo só elegeu 3 vereadores, nós somos 51. Então o governo tem que construir essa base. Outro exemplo, o PSDB e o governo trabalhou para fazer um blocão. O blocão tinha 21, 22 vereadores. O PSDB já saiu do blocão. E temos desses 19 vereadores hoje que fazem parte do bloco, você percebe nas votações que não há união, coesão. Cada um vai para um lado, então está faltando um pouco de... Você acha que falta liderança? O que? Falta a comunicação, alguém do governo para se comunicar com a Câmara. Eu vou te dizer mais ou menos como é que funcionava na minha época. E aí você vai me dizer se tem algum paralelo. Normalmente, os partidos tinham liderança, como tem até hoje, os líderes partidários, que se reuniam, debatiam como eles queriam que a cidade funcionasse e ou iam ao prefeito em conjunto ou elegiam alguém para, em nome dessas lideranças, conversarem com o prefeito, que normalmente era o presidente da casa. Na minha época foi o Sami Jorge e outros companheiros, Regina Gordilho, que infelizmente teve muita dificuldade na comunicação com os vereadores, e o prefeito também tinha o seu organizador de comportamento, vamos dizer assim, alguém que fazia esse meio de campo, que saía do palácio e vinha conversar com os vereadores, alguém da confiança dele. Isso não está acontecendo hoje? Então, como é que a coisa está funcionando? Assim, é a mesma maneira. Mesma sistemática. Da mesma forma, só mudou um pouco agora que se comunica muito por grupo de WhatsApp, né? Você acaba discutindo muito no WhatsApp. De repente, na sua época, não tinha essa comunicação. Nem acho que deva ser assim, mas em todo caso, porque essa comunicação moderna. Hoje o prefeito escolheu um líder que os vereadores gostam, que é o vereador Paulo Messina. Também gosto dele. Ligado, inclusive, à educação. Eu conheço ele bem. É um bom vereador. Só que não há, da parte do governo, essa pessoa da Casa Civil pra ou conversar com ele, chefe de gabinete dele para conversar com ele e com os vereadores. E os secretários que foram escolhidos, com exceção, enfim, de um ou outro, foram escolhidos em cima da hora, sem planejamento. Então não teve transição do governo passado com esse governo e os secretários chegaram com a máquina sem entender. E a máquina mesmo, não andando, acaba que os vereadores começam, logicamente, a ser pressionados pelos seus eleitores, pela população, e não há comunicação com o governo para se resolver e aí você começa a ter o descontrole. Então você tem o líder do governo, que é uma pessoa assim, muito comunicativa, mas que ele não é o prefeito, ele não é o secretário, não tem ação decisória, e sim de ser o elo de comunicação, e não tem o elo de comunicação da parte do governo. Tem só o prefeito com as boas intenções, às vezes conversa, define, mas quem está embaixo dele, o prefeito com milhões de coisas, não bota a bola para andar. E a bola fica parada e vai criando, assim, os caminhos vão sem condução. Um exemplo, o prefeito escolheu muito bem escolhido a Patrícia Amorim para ser subsecretária de esporte.
podem discutir o que for, mas ela na gestão esportiva, quando foi secretária já, na época, secretária de esporte, ela fez um bom trabalho na secretaria. Mas ela foi escolhida no final de janeiro. E ela pegou as coisas andando. E ela começou a fazer o seu planejamento. Você vê, ela preparou tudo. E hoje, de 22 vilas olímpicas, 18 estão paralisadas. Essas vilas olímpicas, quase todas são nas favelas, né? Nas áreas carentes. Que fazem um trabalho fundamental de inclusão social, de ocupação das crianças. Quando vocês estão paralisados por falta de recursos, qual é o problema? Porque como a prefeitura demorou a nomear o subsecretário, porque antes era secretaria e virou subsecretaria. Se uniu com outra e formaram uma secretaria de Educação. Demorou a nomear a subsecretária. Como eu falei, na minha opinião, escolheu bem. Foi lá, subsecretária. Aí só a partir dali que ela começou a montar o planejamento. Montou. Aí chega no prefeito, o prefeito decide. Vai para baixo da Casa Civil e para os setores e abaixo do prefeito as coisas não andam, não deslancha. Já vão fazer 6 meses de governo e as vilas olímpicas das 22, 18 estão paralisadas. Então, assim, é um exemplo assim, que se precisa ter comando e precisa alguém embaixo do prefeito que ajude ele a comandar. Isso que a gente sente falta nessa condução com a Câmara e, sem dúvida alguma, se reflete com as outras áreas da Prefeitura. Como funcionava na gestão anterior? Qual é a diferença de funcionamento dentre as questões que você colocou aqui como em fase de melhora, que precisariam melhorar? Qual a comparação que você faz com o que acontecia anteriormente? Com o Eduardo Paes, foi também um início difícil? Como é que funcionou? Assim, o Eduardo ele tinha uma base mais sólida, né? Tinha mais vereadores do próprio partido que se elegeu, mais do lado dele. E fora que, como ele já conhecia muito a máquina, né? Foi secretário... Tinha sido vereador, deputado federal, deputado estadual? Estadual e deputado federal. Deputado federal estadual não foi não, ele foi vereador. Foi vereador e federal? Foi vereador federal e secretário... Foi secretário. Municipal de Meio Ambiente e secretário estadual de Esporte. E foi subprefeito antes de ser vereador. Isso. Então ele já tinha um pouco de experiência com a máquina. E ele, por ter feito parte, na época do governo César Maia, e elegeu o sucessor, o Conde, então ele já tinha noção da máquina. E o que ele fez também? Ele deu continuidade em várias secretarias com os servidores. Então, quando ele assumiu, ele manteve a estrutura toda e colocou só politicamente os seus secretários. E ele tinha, como a gente falou que estava falta nesse governo ainda, o seu elo de comunicação do governo, que pode criticar aquilo, mas ele tinha o elo de comunicação, mesmo que seja para dar um não para o sim, ou se o não foi errado, se for sim, que era o secretário Pedro Paulo. E no início do governo tinha uma pessoa muito querida pelos vereadores, que era o Guaraná, que era o secretário também dele. E depois virou líder do governo. E foi para o Tribunal de Contas no fim. Depois foi para o Tribunal de Contas, mas ele virou líder do governo. Então você tinha esse elo de comunicação. E mais, como ele já foi vereador, ele chamava os vereadores e conversava pessoalmente. Muito mais, por enquanto, do atual prefeito. Mas sem dúvida alguma também, posso falar que ele foi eleito com uma base bem sólida. Ele conseguiu nas eleições, e isso é uma característica até do PMDB, de vem todo mundo junto, e ele estava com a base bem mais forte. Como é que você explica a derrota do prefeito anterior com o candidato dele nas urnas? Você tem uma opinião formada a respeito disso? Não, eu tenho uma opinião formada assim, que um lado da política errou. Se lançou 4 candidatos que têm perfis parecidos com o eleitor. Lançou o Índio da Costa, PSD, o Osório do PSTB, que inclusive foi criado pelo próprio Eduardo. O Eduardo deu a primeira chance para ele. E você tinha o Bolsonaro
logicamente 100% não fazia parte desse eleitor, mas é um eleitor conservador que vai a caminho, e o próprio Pedro Paulo. Né? E no momento, não só de você ter dividido muito, é só ver o número de votos, que chegaria a segundo turno, se um deles tivesse desistido, não precisa nem ser os 4, segundo turno você daria esse segmento assim, da sociedade para ir para o segundo turno. E, logicamente, as pesquisas sempre diziam um desgaste muito grande no nome do Pedro. E isso, no final, até se conseguiu tirar bastante, até com a decisão em Brasília, de uma acusação que tinha contra ele, mas, na minha opinião, o que se pesou mais foi essa divisão dos candidatos com perfis parecidos de um segmento do eleitor. É só ver, inclusive no final, quem acompanha e acompanhou, estavam já pedindo voto útil, mas no final não teve voto útil, porque na última pesquisa deu todo mundo parecido. E acabou que deu essa divisão, levando a esquerda junto com um segmento novo, que foi o prefeito Crivella. Eu defendi a candidatura do Eduardo Paes desde o primeiro minuto, como vereador, lá atrás. E continuei com ele até o Pedro Paulo, que eu também defendi. Eu identifiquei 2 equívocos na campanha do Pedro Paulo que são mortais, na minha opinião, e eu queria ouvir a tua. A primeira delas, o primeiro equívoco é tirar o Eduardo Paes da campanha, que foi o cara que construiu a possibilidade de uma Olimpíada perfeita. Obviamente com um ou outro equívoco, mas uma Olimpíada que o mundo inteiro aplaudiu e o Rio de Janeiro se orgulhou dela. Então, quando você tem um eleitor desse tamanho, você não pode tirar o cara da campanha. Ele tem que ficar 24 horas por dia na campanha. Eu acho que esse é o caminho quando ele quer eleger o sucessor dele. Ouvi dizer, não tenho provas, de que foi a turma do marketing da campanha do Pedro Paulo que entendeu que o Eduardo deveria sair da campanha num determinado período. E para mim isso atrapalhou muito o Pedro Paulo. E segundo, foi a forma como ele enfrentou o problema das acusações contra ele. Na minha avaliação, ele foi acusado e ele se defendeu trocando o ataque pela defesa. Quando, na verdade, nós que gostamos de futebol sabemos que para você ganhar um jogo, você tem que reforçar o ataque. Não pode esquecer da defesa, mas não pode deixar o ataque sem jogar. Concordo plenamente com você que teve falha na questão de não colocar o Eduardo na campanha. Se eu não me recordo, mal ou bem, a avaliação do governo dele era 28%, 29%. Não é um percentual maravilhoso, mas um percentual bom de se lançar. Tinha 28 pessoas que gostavam do governo dele. E eles perceberam isso, no final começaram a jogar o próprio Eduardo na... Voltaram com ele no fim, mas ele. Já não dava mais tempo. Não dava mais tempo. E sobre a questão também do problema que ele teve, ele tinha que, na minha opinião, concordo, tinha que ter enfrentado de forma mais veemente, ir para o programa de televisão dele mostrar, ele enfrentar aquilo. Ele ficou muito recolhido. Ficou recolhido. Tinha que ter enfrentado. Claramente. Inclusive, assim, nós que até fizemos parte da coligação apoiando, nós fizemos uma reunião com ele para ele ser sincero com a gente. Ele foi transparente e sincero. Eu não fiz aquilo, não é verdade, não tem esse problema, mostrou e a gente acreditou. Então ele tinha que passar isso para a população também. Mostrar aquilo. É o caminho. Sem dúvida alguma. Eu acho que isso foi bastante prejudicial no avanço da campanha dele e que os próprios adversários falaram assim, a campanha dele não vai para frente. Na hora que ele viu, já era tarde para acontecer, mas diante disso tudo, mas a minha humilde avaliação, o principal todo foi o lançamento dos candidatos todos juntos. Pode ver, o Índio foi secretário do Eduardo Paes, o Osório também, o Bolsonaro fizeram parte algumas vezes até juntos da última campanha e Dividiram todo mundo contra todo mundo. Somar o voto deles, que tem o mesmo segmento, e é para o segundo turno. Muito bem, nós estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Carlos Caiado, ele que é o primeiro secretário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, vereador pelo partido DEM, Democratas, e que nos dá a honra de bater esse papo conosco, vereador pelo 4º mandato. Já voltamos com ele, ele vai contar para nós um pouquinho das melhorias que ele vê na cidade do Rio de Janeiro de hoje. Já voltamos, não saia daí. Estamos de volta com Carlos Caiado,
ele que é o primeiro secretário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e eleito pela 4ª vez vereador pelo Democratas. Como você vê a questão partidária no Brasil? Você acredita em listas fechadas de candidaturas para que vereadores, deputados federais sejam eleitos, os partidos comandando o grupo de candidatos que aqueles que comandam os partidos gostam, deixando de fora outros? Como é que você vê essa história? Eu queria destacar também que a Câmara Federal fez uma, não vou falar mínima, pequena reforma na última, e precisa várias delas para acontecer, que beneficiou bastante nas últimas eleições, e nós, vereadores, a gente até briga que nós fomos cobaias do sistema. É proibido a doação eleitoral de empresas, é só na pessoa física. O horário de televisão melhorou muito para a população. Antigamente, aqueles programas extensos, agora são flash, são inserções, tanto para o proporcional, que é o vereador, quanto no majoritário para prefeito. E o majoritário para prefeito foi melhor ainda, porque a legislação coloca que 80% ele próprio tem que estar no programa, para acabar com aquele marketing todo que aparecia pessoas bonitas na televisão, falando bem do candidato, ou cantando, daquilo, ou fazendo ali. malabarismo. Verdade. Isso, assim, eu acredito ter sido bastante positivo. Quanto à questão que você colocou, eu acho uma injustiça com a população se nós tivermos voto em lista fechada do partido. Isso aí vai esconder pessoas que possam estar atrás, que cometeu algum ato ilícito, que não seja julgado ainda, que pode ser candidato. Você vai tirar a oportunidade que hoje é natural de o eleitor querer votar na pessoa, que antes de pensar em lista fechada tem que ter uma reforma quanto à questão do número de partidos que nós temos no nosso país. Já perdi até a conta, já são mais de 38 partidos. 39. 39 partidos? Como que pode isso? Tem que ter uma cláusula de barreira. Tem que ter. Porque na verdade você, quando busca entender as vertentes ideológicas, você não vai achar 39 vertentes ideológicas. Você tem 4 ou 5 no máximo explodindo. Direita, esquerda, centro, extrema-direita, extrema-esquerda. Mais do que isso você não tem. Todos nós nos encaixamos num desses 5 dedos, dessa mão aqui. Entendeu? Então... E tem mais 8 partidos pedindo para virar partido. Então, isso é recurso público, tem fundo partidário, envolve muitas coisas. Então, acho que a Câmara agora, federal, enfim, tem que fazer uma nova reforma que não seja definitiva para ter até chegar no ponto ideal. Porque eu tive até a oportunidade, de ter sido selecionado pelo consulado americano de ser um dos 7 políticos jovens brasileiros escolhido por eles para fazer um intercâmbio político com eles. E lá nós discutimos muito isso. Você já foi lá? Fui lá, nós ficamos lá, fiquei lá 60 dias. Nova York, Boston, a própria Califórnia, enfim, a gente foi em vários, inclusive assistimos às primárias em New Hampshire, foi muito interessante. E lá eu vi várias palestras que a gente participou, falou que foi colocado, não há sistema eleitoral perfeito. Você tem que buscar cada vez mais acompanhar e adequar aquilo que o seu país possa seja o melhor, mas que não vai ser o perfeito. Eu sou a favor de ter cláusula de barreiras para diminuir os partidos. Sou a favor também, que é uma discussão muito difícil, mas de ser distritão, ou seja, os mais votados estão lá dentro, não ser... a gente não tem aquela cultura da proporcionalidade, de entender a população, que, o exemplo, eu sou Tiririca, 2 milhões de votos, elegeu o deputado federal com 200 votos. Na tua cabeça, o voto no partido, o voto de legenda que traz esse tipo de distorção, deveria acabar. Você vota no freguês ganha a eleição, tchau, com os votos dele e acabou. Eu acho. Se outro não tiver a proporção para ganhar do segundo, do terceiro ou do quarto, fica de fora, mesmo sendo do partido de alguém que foi muito mais votado. E quando eu fui nos Estados Unidos, eu tinha uma visão de ser o distrital misto. Mas em várias discussões, eles falaram, na geografia que vocês têm no Brasil, é difícil caber... É muito grande. É como a geografia deles. O próprio Rio de Janeiro. É isso aí.
Eu tinha um estudioso lá, fiquei até impressionado que o cara sabe tudo a nossa conhecia respeito. o Rio de Janeiro até mais do que, às vezes, até mais do que eu ele estava falando. Ele falou assim, vocês têm quantas comunidades lá? Como vocês vão dividir as comunidades? Metade, por exemplo, do alemão vai ser para você e metade do alemão vai ser para o outro. Então, essa questão do distrital ia ser complicada para vocês. O alemão tem 9 entradas, uma por cada bairro. É uma loucura aquilo. Eu fui vereador eleito pelo alemão, não sei se você sabe disso. Não sabia, não. Eu tive 8 mil votos então, lá. Um exemplo que ele até naquela região eu tive 8 mil votos, fora a Zona Sul. Eu fui o 10º mais votado na eleição que eu disputei. E foi muito interessante, porque eu aprendi um pouco disso que os americanos disseram para você, que você também já sabe. Você sempre soube disso, você fez campanha eleitoral. Eu fiz, mas eu tinha a percepção que o melhor sistema eleitoral seria o distrital misto. O distrital misto. E o distrital, claramente na Câmara Municipal, já acontece um pouco isso. O vereador da região tal, o vereador da outra. E tinha até a concepção, não teria aquela disputa, eu não vou aprovar aquela lei que beneficia aquele vereador porque ele é meu concorrente naquela região. Então cada um está na sua região. Mas depois que eu fui tapeçador, eu falei assim, vocês têm razão. A geografia que a gente tem no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, pode ter uma distorção. Caiado, hoje, quem senta à frente do juiz Moro coloca para fora uma enormidade de problemas que, por mais longe que tenha ido a nossa imaginação, é difícil alguém raciocinar, antes de conhecer tudo isso que acontece, que vem acontecendo, que as coisas chegaram a tal ponto. O que é que você imagina que possa vir a acontecer com o PT, em princípio, a partir de toda essa acusação, de todo esse problema, de toda essa dificuldade que o PT vem enfrentando? O PT, assim, sempre foi um partido que fez muito bem a oposição. Né? E quando ele vai para a situação, teria uma esperança muito grande de atingir tudo aquilo que eles sempre colocaram no discurso fácil. E quando foram para o governo, independente, assim, não entrando no mérito da corrupção, no mérito de governo, eles fazem tudo ao contrário daquilo que eles sempre se colocaram. E a primeira, até mesmo, separação desses princípios, pode ver a iniciativa da criação do PSOL. Ver os petistas de origem já se bandearam para criar um novo partido. PSOL. E depois vem agora o partido novo, a Marina, enfim. Então ele parte de um princípio, nesse momento, de perder de vez a sua essência. Eu vejo nesse caminho a queda, a ladeira abaixo, o partido, eu acho que extinguir não vai, mas de chegar à beira de ser insignificante e até a essência das pessoas que acreditam no partido já se estão direcionando para outros. E como é que o pessoal de outros partidos aceita a turma que vem do PT, cria problema? Como é que funciona isso na prática? Sim, a gente tem a percepção seguinte que, primeiro, respeitá-lo, sem dúvida alguma, mas falar que o que eles falam é demagogia o tempo todo. Você vai para um discurso que até mesmo a população em geral já está percebendo, até mesmo agora quando a gente tem o celular, que a gente só vulgar e ver o que foi dito lá atrás por eles, quando foram governo, agora não são governo, são coisas que não tem consistência. Irreais, sem consistência. Então a descredibilidade assim, no cenário político é muito, muito grande quanto o lado que eles sempre defenderam, que hoje assim, a máscara caiu. O que você acha que vai acontecer com a cidade do Rio de Janeiro daqui para frente? Nós temos algumas crises aqui. Nós temos violência urbana cavalgando a galope, você entende essa linguagem tão bem quanto eu. Nós temos questões gravíssimas no Estado que não tem dinheiro, está quebrado, está com todos os problemas que você pode atestar. Nós temos municípios fantasmas, nós temos o Rio de Janeiro com as dificuldades que você já colocou. Qual é o futuro do seu neto no Rio de Janeiro? Uma pergunta assim, complicada e difícil, né?
É difícil a gente ter alguma esperança rumo, porque começa pelo Brasil também. Porque eu vou te dizer o Brasil seguinte, precisa se encaixar. Antes de você me responder, eu outro dia estava pensando no país que o meu avô me entregou. E eu estou entregando um país muito ruim para o meu neto. Muito pior do que eu recebi. Eu sou responsável por isso. Verdade. Mas eu vejo que primeiro o Brasil precisa encaixar. O governo federal, que não é só o Rio de Janeiro, né? O Brasil todo está sem rumo. E da coisa boa que a gente pode tirar é a moralização. Tudo está acontecendo com a Lava Jato, enfim. E você buscar que o brasileiro sempre foi brasileiro, mas que tem uma cultura de participação maior no seu processo. Não adianta reclamar se ele não faz a parte dele. E ao mesmo tempo não adianta reclamar se é ele que bota o político lá. E quando ele bota, ele tem que acompanhar, tem que fiscalizar, tem que procurar os seus direitos. Ele não pode ser aquele cidadão que critica a polícia, mas é parado na blitz errado, ele pega um dinheiro e oferece. Então não pode ser dessa forma. E eu acredito assim, que o rumo do Rio de Janeiro a gente sabe que está muito difícil. Mas é importante também olhar para o retrovisor, como você colocou. O Rio de Janeiro recebeu muitos anos o royalty. E o que as cidades se prepararam para que um dia o petróleo tivesse nessa situação, ou acabar? O petróleo um dia pode acabar. Preparar as cidades, se é a cidade universitária, a cidade turística, a cidade rural, a cidade, como eu já coloquei, universitária, outra industrial, prestadora de serviço, e não se prepararam. Ficaram numa dependência do royalty. Teve processos no governo do estado de corrupção que levaram, perderam o controle, né, de isenção, e é preciso agora, nesse sentido, retomar e buscar uma gestão, um planejamento. E uma das esperanças que estão buscando é descobrir novamente novos poços de petróleo, né? Já foi até anunciado que estão prevendo, que há essa previsão, que até 2022 pode entrar não sei quantos bilhões que vai salvar aí a cidade, o estado do Rio de Janeiro. E é uma cascata, porque o estado vive em decadência e com certeza o Rio de Janeiro, a própria cidade, onde nós estamos debatendo, onde eu sou vereador, vive problemas seríssimos. UPA fechado, vai para onde? Para emergência do hospital municipal, dos hospitais estaduais fechados, leitos fechados, vem para o município e por aí vai. Nós estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com Carlos Caiado. Ele é vereador, 4º mandato, primeiro secretário à Câmara Municipal do Rio de Janeiro e ele eleito pelo DEM. Já voltamos. Estamos de volta com Carlos Caiado, vereador e primeiro secretário à Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Caiado, e a segurança? Hoje em dia, andar no Rio de Janeiro se transformou realmente num ato de coragem e de sobrevivência. Não há família que não tenha sido assaltada, não há família que não tenha perdido alguém ou assassinado ou por bala perdida, não há alguém que não tenha chorado um amigo. Como é que você vê tudo isso? Eu quero que você me conte o que é que a Câmara Municipal está fazendo para ajudar o prefeito a dar conta daquilo que lhe cabe, porque nós sabemos que a segurança pública é uma obrigação do Estado e não da Prefeitura até o momento. Primeiro, podia falar também que a questão da economia do país e do Estado também leva a piorar as coisas, e a falta de comando com a crise que o Estado vive da nossa polícia é bastante complicado. E, logicamente, também passa também pelo governo federal deixar nossas armas entrarem em todos os momentos pelas grandes rodovias, que deveria ter o controle quanto a isso. E, sem dúvida alguma, a Câmara tem um papel fundamental, e a Prefeitura do Rio de Janeiro também, quando fala que segurança não tem a ver com a Prefeitura, tem sim. No trabalho social, de inclusão social, a Secretaria Municipal de Trabalho, a gente acabou de falar das vilas olímpicas que estão fechadas, que tem que reabrir ali, você culpa muita criança dentro, para não serem atraídas pelo tráfico. E até dos enfrentamentos na última campanha eleitoral foi essa discussão se tem a ver com o município ou não. E uma das coisas que temos que parabenizar o prefeito Crivella é que ele está enfrentando como fosse uma questão municipal, como deve ser feito. E ele apresentou na Câmara, depois de algumas discussões de nós vereadores, um fundo municipal da ordem pública, que
tem a ver com a segurança pública no qual nós estamos debatendo. Você é a favor de polícia do guarda municipal armado? Eu vou logo te dizendo que eu sou. Então, eu sou, mas eu não sou do 100% da guarda. Até porque a guarda, quando foi criada, ela tem um propósito de defender o patrimônio. Eu fui vereador na época que criamos a guarda na lei orgânica. Eu sou a favor, mas de que forma? Você preparar uma parte da tropa e dessa parte da tropa um exemplo. Nossa Senhora da Copacabana, um exemplo, que é uma área tradicional da cidade, onde tem muito turista, tem uma circulação muito grande da população. Você ter 4 guardas andando juntos, dos 4, 2 armados ou 1 armado, 3 não armados. A presença da arma no guarda se faz presente e a importância de dar aquela sensação de comando, porque hoje o guarda ele fica desrespeitado, e algumas vezes, e a outra intimidado que o ladrão já está com a arma, está com canivete, está com facão, então a arma é importante. Então são 20, 30 em cima de um guarda municipal. Sem dúvida. Então eu sou a favor da guarda armada, mas não de todas elas. Você tem uma parte da tropa para acompanhar a outra parte desarmada, para você ter esse controle. Então, como eu falei, lá na Câmara tem esse projeto já apresentado pelo governo, no qual nós estamos discutindo. Dessa discussão, por exemplo, já apresentei uma emenda com outros vereadores e nós buscamos nesse fundo, está previsto que possa, de fato, e não por vontade do prefeito, que temos que parabenizar o antigo prefeito, o atual, de manter, como exemplo, o programa Segurança Presente. No centro da cidade tem, a prefeitura ajuda a arcar. E nesse fundo nós estamos dando a possibilidade, através de uma emenda minha com os vereadores, que de fato possa ter isso, de ver os bairros que se fazem necessário, logicamente todos vão querer, mas ver os que na mancha seja melhor para ter esse tipo de ação, até mesmo para ajudar não só a Guarda Municipal, mas a Polícia Militar, que tem um efetivo pequeno, concentrar nas áreas que esse programa às vezes não possa atingir. É um sucesso total, o Centro Presente, com esse programa, não sei se você conhece. Claro. Tem na Lagoa, enfim, no Meia. Claro, vários bairros têm esse essa sistema. Está sendo fundamental para discutir de fato e ter isso de fato. E nesse projeto a discute várias coisas que têm a ver com a inteligência da segurança. As câmeras da cidade, você está integrado com a Polícia Militar, a integração com a Polícia Civil também se faz necessário. Então, acredito que esse projeto, sendo aprovado, vai ser de grande importância para a segurança da nossa cidade, com a Guarda Municipal presente e tendo recursos para poder viabilizar a inteligência, a integração e esse programa, de fato, ser enfrentado e colocado no planejamento da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ô Carlos, a Tereza Berger, que é sua colega vereadora, mas hoje é secretária de Ação Social, juntamente com outros órgãos, declarou que nós temos 16 mil moradores de rua no Rio de Janeiro. E é verdade, porque a cada esquina que você vai, se não forem 16, são 13, se não forem 13, são 22 mil. Muita gente vivendo na rua, fazendo as necessidades na rua, fazendo filhos na rua, tomando banho na rua, usando chafariz como o da Praça Paris e adjacências para se banhar, as escâncaras, quer dizer, escancaradamente, para que a sociedade possa participar disso. E eu pergunto a você, tem solução? Primeiro, a possibilidade de ter um enfrentamento que tem um dado que 35% a 40% dessas pessoas estão nas ruas para poder arrecadar. Tem casa, ficam a semana quase toda nas ruas, arrecada, as pessoas dão alimentos, não estou criticando que ninguém dá alimento, às vezes você quer fazer de boa ação, e arrecadam mesmo, pedindo dinheiro, trabalhando como flanelinha, está ali. Então esse é um percentual que tem que ser tratado, até mesmo, na minha opinião, fazer uma campanha para a população para não dar dinheiro. E segundo, sim, a prefeitura tem que ressocializar essas pessoas dentro dos programas dela, que é possível, é viável e tem como ser feito. Você conhece os albergues da prefeitura, do estado? Você já esteve em algum? Você ouviu falar? Eu tive um impaciência. E o que você achou das condições? Precárias. Tem que melhorar muito.
melhorar muito e humanizar mais para que realmente as pessoas até queiram ficar nesse abrigo. Os promotores de justiça do município, eles são contra a retirada dos moradores de rua das ruas e a colocação dessa gente nos abrigos em função da vontade dessa gente de não sair das ruas. Qual é a sua opinião? Sim, como eu falei, as pessoas também vivem na rua 35%, 40% em função dos atrativos que ela tem. Eu, por exemplo, antes de ser vereador, eu fui administrador regional ali do Recreio, da Barra. E tive a oportunidade de algumas ações de acolhimento, recolhimento dessas pessoas, de ver mães alugando o seu próprio filho para, no sinal, arrecadar. Então, primeiro tem que ter esse enfrentamento, como eu coloquei. E eu acho assim, que tem que melhorar os abrigos. As pessoas têm que pôr abrigo e, melhor, ter assistentes sociais e identificar aquelas pessoas e buscar que elas voltem de forma a serem ressocializadas, de serem incluídas no programa da prefeitura. Vereador Caiado, o turismo em qualquer país do mundo depende muito do transporte público. Obviamente depende também dos hotéis, da qualidade dos hotéis e da forma pela qual os serviços são apresentados aos visitantes que chegam aqui à nossa cidade. Como é que você está enxergando a questão do turismo no Rio? E em seguida eu te pergunto, já vou fazer a pergunta, você pode responder em conjunto, como vai a 4ª linha do metrô? Então, o turismo, na verdade, depende de muitas coisas, né? Da segurança pública que a gente estava debatendo, mas a estrutura da cidade com as Olimpíadas teve um avanço muito grande, sem dúvida alguma, inclusive com a grande oferta dos hotéis, que com a aprovação na Câmara Municipal de Incentivo, nós aumentamos em torno de 40 mil quartos. E o que nós precisamos hoje, que na essência do Rio de Janeiro, suas belezas naturais, já tem a atração do turismo. Depois das Olimpíadas, nós passamos de 95 para 85 de cidades do mundo todo que mais recebe. Teve avanço, mas é muito pouco. Nós temos que preparar a cidade, sem dúvida alguma, para um calendário, que hoje nós não temos um calendário. Calendário de atividades. Calendário. E anual, que as pessoas, não só o turismo interno do país, possam vir para cá, participar do calendário. Participar, como do mundo todo, sabendo daquilo que vai acontecer. Hoje, se você fizer uma pesquisa, para o próprio brasileiro falar que o Rio de Janeiro só é praia e é carnaval e ano novo. Nós não podemos deixar acontecer isso. Fazer um calendário extenso de atividades esportivas, culturais e que a gente possa ter esse atrativo com programas até para as agências de turismo poderem vender de forma que possa atrair essas pessoas de diversos segmentos. Eu quero dar um exemplo para te passar para o metrô. Nós tivemos, logo depois do carnaval, o salão de motos no Rio Centro. Os próprios moradores da cidade não sabiam que estava tendo aquele salão. Eu estou ouvindo falar pela primeira vez e quero dizer a você que eu sou um motoqueiro. A falha é minha, eu não fui correr atrás do que existia, mas não recebi nenhuma informação. A cidade não divulgou, não está no calendário. Quando é que foi? Logo depois do carnaval, não me recordo a data exata. Fevereiro. O próprio carioca não sabia. Você podia programar uma pessoa que passa o carnaval aqui, ela se estender um pouco mais na cidade, ou se não vier no carnaval, vem logo depois para ver esse salão que é belíssimo, é lindo, bonito, enfim. Então a gente pode criar um calendário que possa haver com essa questão. Como teremos o Rock in Rio em setembro, todo mundo sabe. Já está os ingressos todos esgotados. Daqui a pouco está esgotado. Se quem colocar aí numa página dessa de hotel, bota os hotéis que estão ao redor, eles já estão todos lotados. Então tem vários programas que você pode preparar e fazer um calendário. E nós estamos propondo até através de um projeto de lei que podemos detalhar depois. E quanto à questão da linha 4 do metrô, o Estado fez uma linha só. Né? Ela não fez realmente a linha 4 do metrô, ela fez uma linha só. Mas essa linha pode ser estendida e voltar à linha original. E não é à toa que hoje o Estado colocou de graça 3 dias, depois abaixou o preço para poder atrair, porque a expectativa deles está muito além do que eles estipulavam de passageiros. Estipulavam 300 mil, estão recebendo 128 mil, 180 mil. Então precisa mais. E a nossa discussão que nós fizemos, inclusive, semana passada na Câmara de Vereadores,
é que possamos realmente dar essa possibilidade de aumento. E só essa possibilidade se estender a linha 4 do metrô até pelo menos o terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, onde você pega a Transcarioca, que vem da Zona Norte, você pega a Transoeste, que logicamente vem da Zona Oeste, e pode atingir a Transolímpica, que também pode atingir o maior número de pessoas. E essa discussão é uma discussão que nós temos que enfrentar e buscar, e fazer um caminho para que ela realmente aconteça. E é possível por parceria público-privado, e o Tatuzão já está aí, é só fazer por baixo até a Alvorada. Esse é um caminho que a gente precisa chegar lá. Me fala um pouco do Rodrigo Maia, que a mim me surpreendeu positivamente, porque eu olho o político numa posição como essa, em que o tiroteio é grande e às vezes ele tem que ficar se desviando de bala de um lado e bala de outro. Considero que o Rodrigo Maia está se saindo bem na presidência da Câmara Federal. Ele é do seu partido, e como é que você enxerga a conduta do Rodrigo e a participação dele na política nesse momento tão conturbado em que nós vivemos? Você só tem 1 minuto para me falar disso. É um político jovem, mas com experiência, com 5 mandatos, tem uma história de aprendizado pelo pai dele, e um partido tradicional. Tem uma questão importante, que ele se mantém no mesmo partido há muito tempo, foi o presidente nacional do partido, e é uma condução dele que tem dado certo na Câmara, é de escutar bastante, dialogar. Nós tivemos um presidente antigo que era muito não imposição, com pouco diálogo, com pouca discussão técnica, e ele é uma pessoa assim que eu conheço muito bem e que vem trazendo a experiência e com a parte jovem dele para o diálogo com os parlamentares, que são diversos, várias cabeças diferentes, para ter uma coesão. Você pode ver que a Câmara Federal tem bastante coeso nas suas decisões. Meu querido amigo, eu quero te agradecer a tua presença aqui entre nós. Foi maravilhoso bater esse papo com você. Você tem um futuro brilhante na política nacional, você é jovem, já está no seu 4º mandato. Agradeço de coração você ter vindo aqui prestigiar aqui o Menorá na TV. Você está nos nossos estúdios. Eu quero te oferecer as câmeras e os microfones do nosso programa para que você possa se despedir e fazer suas considerações finais. Eu que agradeço muito a oportunidade, parabenizo a você pelo seu trabalho. Você é uma referência para nós jovens, foi um grande político e jornalista também, que é uma pessoa muito preparada, e que os moradores, a população do Rio de Janeiro, vão à Câmara Municipal, procure o seu vereador, não deixe de participar. Hoje há um amadurecimento muito importante na nossa política do Brasil, dessa participação, que a gente não pode deixar passar esse momento e dar continuidade pela moralização que nós estamos tendo no nosso país. E espero que a participação da população cada vez mais seja efetiva em cobrar dos seus políticos e participarem, até mesmo se candidatarem a colocar o nome à disposição da população. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 25 da NET, e também em todos os horários e dias que você já se acostumou a nos assistir e que você pode checar aqui embaixo da telinha. Nos vemos lá.